Você está prestes a testemunhar um segredo tão devastador que vai desmontar tudo o que você achava que sabia sobre confiança. Prepare-se para uma reviravolta de tirar o fôlego que transformará uma simples vida familiar em um redemoinho de suspeitas e traições. Antes de mergulharmos nessa história repleta de reviravoltas, já deixe seu like. Me diga de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe do que vem a seguir. A luz do sol matinal atravessava as cortinas puídas, banhando com claridade tênue o acanhado cômodo onde Marta vivia seus últimos instantes de serenidade. O lugar estava tomado por caixas e pertences espalhados, memórias de toda uma trajetória sendo desmantelada aos poucos. O som de passos firmes ressoava pelo corredor, e Marta compreendia que o instante que tanto temia finalmente batera à porta. Arthur, seu único filho, encontrava-se ao lado de Luciana, a esposa dele, exibindo uma expressão carrancuda. O semblante de Luciana era uma máscara de frieza, apesar de seus olhos demonstrarem uma satisfação gélida. Ela fora o estopim para o vendaval que se abateu sobre Marta, e o poder que exercia era evidente. As frases cortantes e o jeito áspero com que Arthur abordava a mãe eram tristes sinais da nova realidade familiar, um cenário no qual Marta não se encaixava mais. "Não há espaço para você aqui, mãe", declarou Arthur, de um jeito implacável que não oferecia réplica. "Luciana e eu decidimos que é melhor você achar outro lugar onde ficar." A entonação de Arthur, antes repleta de ternura, agora soava distante e impiedosa. Marta sentiu o coração se apertar, como se o chão cedesse aos seus pés. Cada palavra disparada por Arthur parecia um golpe, e o olhar duro de Luciana deixava tudo ainda mais doloroso. Com a resignação de quem enxerga a fatalidade inevitável, Marta começou a juntar suas coisas. Lembranças que em outros tempos eram cheias de alegria, mas que agora pesavam como um fardo. Os gestos eram lentos. Cada objeto parecia carregado de significado e aumentava o peso emocional de cada passo. A cozinha, cenário de incontáveis refeições que ela preparara, estava silenciosa, e as fotografias nas paredes, antes sinônimo de felicidade, pareciam zombar de sua tristeza atual. "Eu vou achar meu lugar", sussurrou Marta, a voz abafada pelo barulho da chuva que começava a cair lá fora. "Eu vou achar meu lugar." As gotas batiam na vidraça, compondo uma melodia melancólica que acompanhava o abatimento de Marta. Ela fechou a porta às suas costas, sentindo que concluía, de maneira amarga, um ciclo que fora iluminado pelo afeto e pela sensação de segurança. A ideia de ter seu chão arrancado bruscamente era quase insuportável. Daquele instante em diante, Marta teria de enfrentar tudo sem apoio algum. Cada passo afastava-a do antigo lar e a lançava num futuro incerto. A angústia era imensa, mas havia em seu olhar uma firmeza silenciosa. A vida não lhe concederia muito tempo para lamentações. A estrada adiante estava cheia de surpresas e provações, mas Marta seguiria com a dignidade que ainda lhe restava. Partiu sob a chuva que se intensificava como se a própria natureza chorasse junto. Marta sentia as pernas vacilarem devido à carga emocional. A casa onde morou fora sumindo em meio à neblina, bem como um capítulo da sua existência que jamais se repetiria. A mágoa do abandono doía fundo, mas Marta sabia que precisava continuar. Apesar de tudo, estava em busca de um recomeço. Um refúgio onde pudesse refazer o que fora despedaçado. O abrigo para idosos onde Marta fora acolhida tinha a aparência sóbria, funcional, com paredes claras e móveis essenciais. Um contraste marcante em relação ao calor e às cores de seu antigo lar. A solidão que Marta carregava era quase tangível, preenchendo cada canto do quarto modesto em que passaria a viver. As poucas lembranças que conseguira levar estavam ajeitadas com cuidado, mas ainda assim, o espaço parecia enorme e despersonalizado.
Tentando se ambientar, Marta começou a frequentar a área comunitária, um lugar destinado à convivência dos moradores. Foi ali que encontrou um jornal envelhecido. As folhas amareladas e amassadas pareciam aguardar alguém em busca de revelações. Marta se aproximou da mesinha onde o exemplar estava deixado, e ao folheá-lo, um título estampado em letras audaciosas chamou sua atenção. Mulher acusada de envenenamento e homicídio. Marta ergueu as sobrancelhas, sentindo o coração acelerar ao absorver cada linha. A matéria relatava um crime em que uma mulher, chamada Luciana, matara o ex-companheiro para obter vantagem financeira. O nome soava fora do comum, mas assustadoramente familiar, dada a coincidência de datas com a época em que Luciana se unira a Arthur. O cérebro de Marta ficou repleto de questionamentos, e uma desconfiança inquietante se instalou. Com as mãos trêmulas, ela foi até Carlos, um detetive aposentado que passava as tardes lendo histórias de investigação na sala de convivência. Ele era um senhor de cabelos prateados e olhar penetrante, constantemente avaliando o mundo à sua volta. Seu Carlos, chamou Marta, a voz carregada de preocupação. Achei algo que preciso lhe mostrar. Ele franziu o senho, curioso, e consentiu com a cabeça. Marta apontou o jornal e narrou o que descobrira sobre Luciana, a esposa de seu filho, e a conexão com o homicídio do passado. Carlos analisou cada detalhe, os olhos apertados em concentração. Interessante, comentou depois de um silêncio tenso. Se essa Luciana for a mesma de que você fala, estamos diante de algo sério. A conversa se aprofundou e Carlos propôs que unissem forças numa investigação não oficial, reunindo todo tipo de prova ou pista que pudessem encontrar. O objetivo era descobrir se Luciana efetivamente havia assumido uma nova identidade para fugir das consequências de seu histórico criminoso. Com cada documento vasculhado e cada arquivo antigo desenterrado, a ansiedade de Marta crescia, acompanhada pela indignação de perceber que a mulher que arruinara sua vida se escondia por trás de um verniz de respeitabilidade. Cada fato novo acrescentado ao enigma tornava a traição mais insuportável. Porém, no meio de tanta desolação, havia uma fagulha de determinação que brilhava. Marta se agarrava à esperança de que, ao revelar a verdade, pudesse levar Luciana à responsabilidade pelos crimes cometidos. A missão que antes parecia inatingível começava a tomar forma, como se a justiça estivesse ao alcance de suas mãos. A cada dia, o abrigo deixava de ser somente um lugar de tristeza para se tornar um foco de planos e ações. Juntos, Marta e Carlos persistiam na busca, certos de que a cada passo chegavam mais perto de expor quem Luciana realmente era e de finalmente oferecer a Marta uma nesga de redenção após tanta angústia. As rotinas no abrigo seguiam serenas aos olhos de quem não sabia do que se passava, mas para Marta e Carlos, o tempo corria depressa na investigação. Motivada pela ânsia de justiça, Marta passava as manhãs no pequeno acervo de livros e jornais do abrigo, procurando documentação ou registros que pudessem dar base às suas suspeitas. O aroma de páginas amarelecidas se misturava ao ruído seco de folhas folheadas, enquanto a mente dela disparava, calculando possibilidades. Carlos, por sua vez, usava a experiência de detetive para orientar Marta a filtrar o que realmente importava. Ele sabia identificar detalhes que poderiam passar despercebidos, e sua bagagem profissional fazia com que formassem uma parceria eficiente. Enquanto Marta trazia a motivação pessoal, Carlos acrescentava o raciocínio lógico e certeiro. Em um certo dia, ao inspecionar documentos antigos, Marta se deparou com um registro de mudança de identidade datado de alguns anos. O novo nome que Luciana adotara era outro, mas a fotografia exibia um olhar que Marta reconhecia de imediato. Era a mesma Luciana. Aquilo confirmava a suspeita de que Luciana, de fato, abandonara o passado para escapar da justiça.
Marta e Carlos cruzaram as referências com as provas coletadas sobre o homicídio. Todos os fatos se encaixavam no período em que Luciana se casara com Arthur, reforçando a certeza de que ela havia planejado cuidadosamente esse disfarce. Diante desse achado, Marta sentiu revolta e aflição, ao perceber que a mesma pessoa responsável por lhe tirar tudo havia cometido crimes graves antes. De qualquer ângulo, Luciana se revelava ainda mais perigosa do que Marta poderia supor. Sem perder tempo, Marta iniciou a organização de um dossiê. Recortes de reportagens, registros de identidade e mais tudo que ligasse Luciana ao assassinato. A cada folha adicionada, sentia estar mais próxima de reparar a injustiça sofrida, mesmo que parcialmente. Carlos, munido de um senso crítico apurado, revisava o material, ajudando Marta a compilar um relatório bem estruturado para apresentar às autoridades. Era fundamental apresentar uma narrativa clara dos fatos, o que ficara evidente quando perceberam que Luciana não hesitaria em manipular qualquer brecha a seu favor. Enquanto trabalhava, Marta recordava a amplitude dessa situação. Sentia a mágoa latejar, porém também identificava o conforto de realizar algo produtivo contra quem a prejudicara. A voz de sua consciência dizia que ficar inerte seria como validar a injustiça, e isso reforçava a convicção de que tudo estava valendo a pena. Com o dossiê pronto e cuidadosamente revisado, Marta se dispôs a dar o próximo passo: procurar a polícia. Mesmo sabendo que o risco era grande e que Luciana não era uma adversária qualquer, o compromisso de Marta com a verdade falou mais alto. Agora, sentia-se pronta para expor a história, na expectativa de que as autoridades reconhecessem a gravidade da situação e agissem. A jornada de Marta seguia rumo a um confronto que podia mudar tudo, mas ela não recuaria. As provas estavam ali. Restava levá-las a quem pudesse, de fato, responsabilizar Luciana por seus atos sombrios. Marta estava tomada por uma mistura de esperança e apreensão quando decidiu ir até a delegacia com toda a documentação. Carlos revisou uma última vez o dossiê, certificando-se de que cada item estava organizado e embasado. "É agora", disse Marta, quase para si mesma, enquanto fechava a pasta e tentava conter o coração acelerado. Ela seguiu rumo à delegacia naquela manhã, levando consigo a esperança de justiça. A trajetória até lá pareceu eterna, cada quarteirão sendo percorrido com passos que pesavam. Ao chegar ao balcão de atendimento, uma atendente a cumprimentou com ar de curiosidade. "Em que posso ajudá-la?", questionou a funcionária, examinando Marta de alto a baixo. Marta respirou fundo, mantendo a voz firme apesar de toda a angústia que sentia por dentro. "Eu tenho informações relevantes sobre um homicídio e uma pessoa que vive sob nome falso. Preciso falar com alguém da equipe de investigação." Em pouco tempo, um detetive de meia-idade se aproximou, apresentando-se como Detetive Pontes. Ele ouviu o relato inicial de Marta com expressão cada vez mais atenta. Sem demora, ele a convidou a sentar e a encorajou a expor tudo com calma. Marta então entregou o dossiê, explicando como descobrir a verdadeira identidade de Luciana, o crime de envenenamento no passado e a fuga para escapar das consequências. Enquanto analisava cada papel, Pontes parecia cada vez mais convencido de que a informação era séria. "Se o que você está trazendo aqui for real", disse ele, observando Marta, "estamos diante de uma situação bastante grave." Ele fez algumas anotações e iniciou os preparativos para abrir um inquérito. Marta sentiu o peso da tensão ser substituído por certo alívio. Ao menos, o caso passaria agora pelas mãos de quem tinha o poder de agir formalmente. No entanto, ela reconhecia que ainda haveria obstáculos pela frente. O detetive Pontes garantiu que a polícia daria andamento à verificação das provas, alertando-a de que todo o processo seria minucioso. Marta deixou a delegacia sentindo um misto de esperança e exaustão. O futuro ainda era imprevisível, mas a sensação de que dera o primeiro passo em direção à verdade confortava seu coração.
Ao voltar para o abrigo, Carlos a aguardava com uma expressão de incentivo. Você fez o que era preciso. Agora deixe a polícia seguir com o trabalho. Marta, grata pela parceria, retribuiu o sorriso. Mesmo que a ameaça de Luciana ainda pairasse, a convicção de estar no caminho certo dava-lhe forças para esperar e enfrentar o que viesse. Nas semanas seguintes, a vida de Marta transcorreu em um compasso de expectativa. Enquanto o cotidiano no abrigo seguia, com pequenas interações e atividades planejadas, a cabeça de Marta estava sempre focada no telefone que raramente tocava. Cada vez que o aparelho rompia o silêncio, o coração dela palpitava, aguardando possíveis novidades sobre o inquérito. A falta de notícias, por vezes, era pior que qualquer resposta negativa. Foi em uma tarde abafada de quinta-feira que, finalmente, Marta recebeu um telefonema do detetive Pontes. A voz dele soava firme, porém carregada de concentração. Reunimos mais dados sobre o caso. Precisamos de você aqui para uma conversa. A ansiedade preencheu cada fibra de Marta, que combinou de encontrá-lo na delegacia no dia seguinte. A noite foi uma batalha contra seus próprios pensamentos, que não a deixaram pregar o olho. No encontro, Pontes informou que a polícia confirmara a verdadeira identidade de Luciana, comprovando o passado criminoso e a troca de nomes. O choque de Marta foi acompanhado por uma sensação agridoce de triunfo. Aquilo validava tudo o que vinha dizendo. Pontes explicou que as investigações avançariam, culminando numa operação para deter Luciana. A meta era surpreendê-la antes que pudesse sumir ou encobrir qualquer rastro. O clima solene do detetive deixava claro que não havia volta. Naquele mesmo dia, Marta recebeu a visita inesperada de Arthur. Ele chegou ao abrigo com expressão arrasada e olhar confuso, sem a arrogância que demonstrara antes. "Mãe, o que está acontecendo?" desabafou, a voz embargada de sentimentos. "A polícia me ligou. Disseram que estão investigando Luciana. O que significa isso?" Marta engoliu em seco, percebendo o quanto ele parecia genuinamente abalado. Ela relatou todas as descobertas, o dossiê, as provas e a confissão de que não tinha escolha, além de recorrer às autoridades. "Eu não podia ficar em silêncio", justificou Marta. "Se Luciana fez tudo o que descobrimos, é preciso que pague." Arthur se mostrou indignado, mas não com a mãe, e sim com a realidade que despencava sobre ele. "Eu não imaginava que ela fosse assim", repetia, a voz repleta de incredulidade. Era evidente o turbilhão de sensações que o dominava. A pessoa que ele amava possuía um lado sombrio que Arthur jamais suspeitara. Embora a situação entre mãe e filho fosse fragilizada pelos acontecimentos recentes, havia ali uma sutil reconciliação no ar. Arthur saiu prometendo tentar ajudar como pudesse, mas carregando nos ombros o peso da decepção. Marta, por sua vez, permaneceu no abrigo, ciente de que o encontro com Arthur marcava apenas o início de uma fase ainda mais desafiadora. A ideia de confrontar Luciana surgia no horizonte e Marta deveria se manter firme, pois trazer à tona a verdade era o único caminho para acertar as contas com o passado. A tensão no abrigo crescia a cada passo que aproximava o cerco contra Luciana. Detetive Pontes convocou Marta para discutir os detalhes da operação de captura. Reuniu mapas, relatórios e estratégias, deixando claro que tudo devia ser feito com precisão. "Não podemos correr o risco de alertá-la. Precisamos agir rápido para que não haja tempo de fuga ou destruição de provas", esclareceu Pontes, mostrando diagramas e explicando cada fase do plano. Marta ouvia atenta, lutando para conter a inquietação. Afinal, era um grande alívio saber que a polícia tinha um rumo, mas também aterrorizava a chance de que algo saísse dos eixos. "Como posso cooperar?", perguntou ela, determinada a contribuir. "Qualquer pormenor sobre os hábitos de Luciana pode nos ajudar. Também é fundamental continuar o contato conosco caso surja qualquer desenvolvimento novo", recomendou Pontes.
Marta, com um nó no estômago, comprometeu-se a ficar em alerta. A participação dela seria mais indireta, mas ainda crucial. A reta final aproximava-se e, com isso, a sensação de que cada instante importava. A data para a operação foi marcada para o fim daquela semana. A equipe policial estabeleceu um perímetro ao redor da casa onde Luciana morava, mantendo vigilância constante. Marta quase não dormia. Cada ruído noturno ameaçava lhe roubar a sanidade. Ela revistava os papéis e anotações à procura de qualquer mínima informação que pudesse ser útil de última hora. Em dado momento, Marta recordou de um detalhe insignificante, mas que agora poderia ter grande relevância. Um conhecido de Luciana que poderia possuir documentos sobre o passado dela. Rapidamente, telefonou ao detetive Pontes, que agradeceu o aviso e prometeu checar. Na madrugada que precedeu a ação, Marta ficou de vigília, caminhando pelos corredores do abrigo, sem conseguir repousar. O peso do que estava por vir era grande, mas a ideia de finalmente expor Luciana a todos seus crimes a encorajava. A ansiedade e a esperança coexistiam em seu peito. Assim que a manhã nasceu, um telefonema de Pontes confirmou o início da operação. "Estamos prontos para entrar", anunciou ele. Marta sentiu o coração disparar. Cada fração de segundo parecia uma eternidade. Ela dirigiu-se até a delegacia, onde foi recebida por Carlos, que a levou até uma sala de monitoramento. Elas exibiam em tempo real os movimentos da equipe policial que cercava a casa de Luciana. Era surreal acompanhar cada passo à distância, o nervosismo pairando sobre todos na sala. "Vamos entrar agora", disse Pontes em voz firme, transmitida pelos alto-falantes. Viam-se os agentes avançando em formação, analisando cada canto da residência. Marta prendia a respiração, as mãos frias de tensão. Instantes que pareceram uma eternidade, até Pontes surgir diante das câmeras declarando: "Encontramos Luciana, ela está presa e a busca pela casa está em curso." Marta só conseguiu soltar o ar que nem percebera ter segurado. Luciana fora capturada sem chance de resistência. Enquanto os policiais conduziam a mulher para fora da casa, via-se em seu rosto uma mistura de raiva e surpresa. Para Marta, a imagem simbolizava tanto um alívio quanto a recordação dolorosa de tudo o que passara. Mas ali estava, Luciana algemada, finalmente à disposição da justiça. A busca por pistas adicionais continuaria, e Pontes garantiu que cada item encontrado seria catalogado. Contudo, naquele instante, bastava a confirmação de que Luciana não poderia mais escapar. O turbilhão de sensações dominou Marta, que viu Carlos esboçar um sorriso discreto, um aceno de apoio. Ela entendera que seu esforço rendera frutos. O longo processo de investigação resultara em algo concreto, e a esperança ganhava mais espaço, ainda que a jornada legal estivesse só começando. O sol avançou no céu enquanto Marta permanecia na delegacia, esperando informações adicionais sobre o andamento da operação. Ao final do dia, foi liberada para retornar ao abrigo, com a consciência de que estava iniciada uma nova fase, a da responsabilização oficial de Luciana. O futuro era incerto, mas Marta estava mais forte, ciente de que a verdade começava a surgir entre as sombras. A rotina da cidade seguiu seu fluxo, mas o caso de Luciana tornou-se assunto constante. A repercussão na mídia se intensificou, e Marta se viu no centro de uma avalanche de curiosidade pública. A detenção de Luciana não era o ponto final, mas o marco de um processo que incluiria audiências, julgamentos e a exposição integral de tudo que ela fizera. Nos dias que se sucederam à prisão, Marta tentou se manter firme em suas atividades cotidianas, sabendo que não podia se deixar paralisar pela pressão externa. Ainda assim, era impossível ignorar o impacto das reportagens e das interrogações incessantes que agora a cercavam. Uma manhã, Marta recebeu o telefonema esperado. Era Pontes, informando que a audiência preliminar ocorreria no dia seguinte. "Precisamos do seu testemunho oficial",
Seu depoimento é crucial para a acusação, pontuou o detetive. Marta sentiu aquele velho aperto no peito retornar. Tinha plena noção de que a aparição no tribunal a colocaria frente a frente, ainda que indiretamente, com a mulher responsável por quase destruir sua vida. Na noite que antecedeu a audiência, Marta revisou todos os documentos, relembrando cada dado que reunira. Procurava forças para encarar o clima pesado de um tribunal. Dormir foi quase impossível. A tensão retornara como se estivesse pronta a consumi-la. Chegado o grande dia, Marta enfrentou a multidão de repórteres e curiosos do lado de fora do fórum. Os flashes das câmeras e as perguntas aos gritos lhe davam vertigem, mas ela focou em seu propósito. Dentro do edifício, a promotoria aguardava e a sala de audiência estava repleta. Era o início de um momento decisivo. A sessão foi aberta com a exposição das acusações. O advogado de defesa de Luciana tentou minimizar as evidências, classificando-as como circunstanciais e insinuando que Marta movia-se por rancor. Contudo, a promotoria sustentou as provas obtidas, evidenciando o crime anterior e a nova identidade adotada. O testemunho de Marta foi fundamental, pois ela narrou detalhadamente cada descoberta. As perguntas da defesa tentavam intimidá-la, mas Marta se manteve firme, ciente da legitimidade de suas provas. Ao sair daquela audiência preliminar, Marta estava drenada, porém aliviada. O caminho até ali fora extenuante, mas a certeza de ter cumprido seu papel de cidadã prevalecia. A imprensa, ainda mais insistente, exigia declarações e Marta, na medida do possível, buscava manter a sobriedade e se preservar. O caso crescia a cada dia, chamando a atenção do público para as ações cruéis de Luciana. As lembranças ainda atormentavam Marta, mas ela encontrava consolo ao saber que, aos poucos, a verdade finalmente ganhava lugar. O julgamento em si seria a próxima etapa, e Marta tentaria se preparar emocionalmente. Foi marcada uma data para o início do processo, e Marta, mesmo tomada pela ansiedade, sentia-se pronta para concluir aquilo que começara. A cada passo, acreditava mais que, apesar de Luciana ser ardilosa, as provas falariam mais alto. Com o ânimo renovado, Marta decidiu. Não importava o quanto custasse, seguiria firme na busca pela reparação de tudo o que passara. A hora de ver Luciana responder na justiça estava logo à frente, e Marta estava disposta a persistir até o fim. Finalmente, chegou o dia do julgamento. Marta se levantou com o coração pesado, mas obstinada. Seguiu rumo ao tribunal acompanhada por Carlos e por Daniel, seu outro filho, que dava suporte emocional. O ambiente estava tenso, com repórteres ansiosos por cada detalhe e curiosos aglomerados nos corredores. Luciana chegou escoltada, visivelmente cansada, mas mantendo seu ar desafiador. O confronto parecia inevitável. O juiz abriu a sessão e a promotoria delineou cada evidência coletada contra Luciana, pintando um quadro completo de seus crimes passados e seu disfarce no presente. Documentos oficiais, testemunhos, laudos, tudo se encaixava de forma contundente. A defesa tentou desqualificar as fontes, insistindo que os indícios não eram definitivos, mas a promotoria não recuava. Mais uma vez, Marta precisou depor. A pressão era maior agora, com o salão do júri lotado. As perguntas se acumularam, mas ela, munida da experiência de já ter passado pela fase preliminar, manteve-se firme e coerente. Embora fosse desgastante relembrar cada detalhe, havia um alento em perceber que a justiça estava, de fato, ouvindo sua voz. Nos intervalos, Carlos e Daniel procuravam confortá-la, lembrando que aquele seria o último degrau rumo à sentença. Entretanto, o processo não foi rápido. Foram dias de testemunhos, réplicas e tréplicas. A defesa de Luciana levantava todo tipo de hipóteses, mas as provas eram consistentes e o cenário ficava cada vez mais claro. Luciana forjara uma identidade para escapar dos crimes e enganara a família de Marta.
Quando a etapa de deliberação do juiz se aproximou, o ar estava eletrizado pela expectativa. Marta quase não acreditava que, em breve, tudo poderia chegar ao desfecho. A incerteza ainda a perturbava, pois temia que detalhes processuais pudessem beneficiar Luciana. Mas havia esperança de que a justiça prevalecesse. No momento final do julgamento, o juiz retornou para a leitura da decisão. O silêncio era tão denso que qualquer sussurro seria ouvido. Marta pôde ver Luciana sentada com o olhar preocupado. Então, a voz do juiz ecoou, declarando-a ré culpada, atendendo às provas robustas de homicídio por envenenamento e o crime de falsidade para fugir da lei. O tribunal ficou em alvoroço. Alguns presentes soltaram exclamações de alívio e surpresa. A sentença estipulava uma pena de 30 anos, com possibilidade de revisão após metade do período e multas destinadas às vítimas e familiares. Marta sentiu o corpo vacilar. Era como se, de repente, todo o sofrimento culminasse naquela resolução. Luciana teria de encarar as consequências. Um misto de satisfação e esgotamento tomou conta de Marta, que enxugou discretamente uma lágrima de alívio. Luciana foi retirada do tribunal por agentes, exibindo raiva e incredulidade. O rosto crispado era uma amostra da derrota irreversível. Marta permaneceu imóvel por alguns instantes, absorvendo a atmosfera do momento. As pessoas ao redor a cumprimentavam, saudando sua coragem, e Pontes se aproximou, confirmando que o trabalho policial também chegava ao fim com sucesso. "Seu empenho foi decisivo", comentou ele. "Sem você poderia ter sido bem diferente." Ela respondeu com um aceno de cabeça, sem conseguir formular grandes frases. Só queria respirar, enfim, em paz. Naquela noite, Marta se recolheu ao abrigo, a mente inundada de lembranças e sentimentos contraditórios. De certa forma, a sentença encerrava uma etapa crucial de sua história. Ainda existiria o processo de cura e de lidar com o rastro de sofrimento que Luciana deixara, mas o peso de saber que, pelo menos, o sistema funcionara, oferecia algum consolo. Com o encerramento oficial do caso, Marta começou a se focar na própria recuperação. Retomar a rotina e deixar de conviver com medo constante exigiria empenho, mas também trazia a esperança de uma vida mais leve. Lentamente, ela retomava contato com familiares e tentava restabelecer laços. Daniel foi peça fundamental nesse recomeço, assim como Carlos, que se tornaram um grande amigo e conselheiro. O processo exigia paciência, pois as marcas emocionais estavam gravadas na alma de Marta. Mesmo assim, ela percebia uma melhora gradual. Em um final de semana, aceitaram juntos o convite para um passeio no parque. O sol brilhava e as pessoas sorriam ao redor. Um cenário que parecia tão distante do que Marta vivera. Sintonizada com o conselho de Carlos, ela decidiu buscar ajuda especializada, iniciando acompanhamento com uma terapeuta para digerir os traumas. Semanas depois, já se sentia mais estável. Começou a participar de um grupo de apoio para vítimas, dividindo sua história e escutando outras trajetórias de superação. Ali, Marta encontrou a confirmação de que não estava sozinha, o que fortaleceu ainda mais sua vontade de seguir adiante. Na mesma época, retomou antigas paixões que deixara de lado. Voltou a pintar, permitindo-se expressar na arte toda a complexidade dos sentimentos que vivia. Cada pincelada parecia retirar um fragmento de angústia de dentro dela, transformando dor em algo criativo. A presença de Daniel em sua vida era constante, e aos poucos, o entendimento com Arthur também deu sinais de melhora. O filho, ainda abatido pelas revelações sobre Luciana, tentava refazer sua vida e demonstrava remorso por ter aceitado o distanciamento da mãe naquele período obscuro. A sinceridade de Arthur era como um bálsamo, e Marta sentiu o coração aquecer ao ver que a família tinha chance de se reconstruir. Em uma noite tranquila, Marta e Carlos decidiram planejar algo para romper a rotina, uma viagem.
Precisavam todos de uma pausa para respirar, reencontrar a própria identidade além do caos que Luciana provocara. Escolheram um destino litorâneo, simples, mas que oferecia a atmosfera de tranquilidade que procuravam. Com a expectativa da viagem marcada para dali a algumas semanas, Marta percebia seu ânimo renovar-se a cada dia. O caso de Luciana passara de tempestade a uma lembrança que ainda doía, mas agora também impulsionava mudanças positivas. Marta sentia que, por pior que tenha sido, tudo trouxera lições e a certeza de que a vida pode ressurgir em meio aos destroços. O dia da partida, enfim, chegou. Carlos, Marta e Daniel colocaram algumas malas no carro e se lançaram à estrada. O clima era diferente. Embora cada um guardasse as marcas do passado recente, havia ali um sentimento de alívio e possibilidade. A paisagem costeira era um bálsamo para a alma. O barulho constante das ondas e o cheiro de maresia promoviam o descanso mental de que tanto precisavam. Caminharam pela areia branca, coletaram conchas e se permitiram sorrir sem receio. Em uma tarde particularmente bonita, fizeram um passeio de barco, contemplando cavernas marítimas e golfinhos que surgiam inesperadamente para encanto de Daniel. Marta sentiu o vento sacudir seus cabelos e foi tomada por uma serenidade difícil de descrever. Lembrou-se de toda a dor enfrentada, mas também do quanto havia avançado. Na última noite, sentados na praia para observar o pôr do sol, deram-se as mãos. O crepúsculo tingia o céu de laranja e púrpura, refletindo um espetáculo na superfície do mar. Marta percebeu que aquele momento não era apenas o desfecho de uns dias de descanso, mas a marca de um recomeço autêntico. O passado não seria esquecido, mas o futuro poderia ser construído com outros valores: coragem, esperança e união. Ao regressar, Marta voltou à rotina com um olhar revigorado. Seus projetos pessoais começaram a florescer e ela passou a usar sua própria vivência para apoiar quem necessitava de ajuda. O capítulo da história envolvendo Luciana chegara ao término no tribunal, mas a vida de Marta seguia adiante, aberta a inúmeras possibilidades. Agora, ela se sentia livre para decidir o rumo de cada passo que viria em seguida. E você, o que achou desta jornada transformadora? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe qual parte mais surpreendeu você. Se curtiu, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para acompanhar outras histórias repletas de emoção. Obrigado por estar conosco até aqui e até a próxima.